Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera é uma cidade e município da Espanha na província de Cádiz, comunidade autônoma da Andaluzia. Localizada no sudoeste da Península Ibérica, encontra-se na Campina de Jerez, uma planície interior de terras baixas atravessada pelo rio Guadalete, a meio caminho do Oceano Atlântico, do rio Guadalquivir e do curso ocidental do sistema subbaético. Em 2020, com 213.105 habitantes, Jerez é o município mais populoso da província de Cádiz. Seu município cobre uma área de 1.188,14 km², 458,74 milhas quadradas, e inclui o Parque Natural Los Alcornocares. A viticultura tem sido há muito tempo, particularmente após a transição para o agroextrativismo moderno em meados do século XVIII, o principal motor da economia de Jerez. Durante o século XIX, o vinho local sherry foi produzido predominantemente para exportação estrangeira, atendendo ao mercado britânico em primeiro lugar. Ao longo deste século, a cidade ganhou reputação como paradigma para grandes proprietários de terras, alta desigualdade social e identidade relacionada à vinícola. Desde 1987 que os grandes prêmios de motociclismo são disputados no circuito de Jerez no início de maio. O circuito também sediou vários grandes prêmios de Fórmula 1, incluindo o Grande Prêmio da Europa de 1997, que decidiu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1997. Outras festas da cidade incluem a Feria de Jerez e a Semana Santa. Etimologia: o nome latino clássico de Asta Regia, sem relação com o nome atual, referia-se a uma cidade antiga agora encontrada dentro de Mesas de Asta, um distrito rural a aproximadamente 11 km, 6,84 milhas, do centro de Jerez. O nome atual em espanhol veio por meio do nome em árabe Chars, usado durante o período muçulmano na Península Ibérica. O topônimo foi traduzido como Xerez ou Xerez, pronúncia do espanhol antigo, em fontes românicas antigas, daí o nome do famoso vinho fortificado, Xerez. Fronteira, referia-se à sua localização na fronteira entre as regiões mouriscas e cristãs da Península Ibérica durante o século XIII. Após o reajuste da Era Moderna e a simplificação dos fonemas sibilantes da língua espanhola, a grafia do nome do lugar acabou sendo alterada de acordo. História: pré-história e história antiga. Vestígios da presença humana na área datam do Neolítico Superior, e os humanos habitam Jerez de la Frontera desde pelo menos a Idade do Cobre ou Neolítico, mas a identidade dos primeiros nativos permanece obscura. O primeiro grande assentamento proto-histórico na área, por volta do terceiro milênio AC, é atribuído aos tartessos. Jerez mais tarde se tornou uma cidade romana sob o nome de Asta Regia, localizada a 8 km mais ao norte em Cortijo e o Rosário. Idade Média. Após o colapso do Império Romano do Ocidente, os vândalos e os visigodos governaram a área até a conquista omíada da Espanha no início do século VIII. No século XI, tornou-se brevemente a sede de uma taifa independente. Em 1231, a Batalha de Jerez ocorreu em Jerez. As tropas cristãs sob o comando de Álvaro Pérez de Castro, senhor da Casa de Castro e neto de Afonso VII, rei de Castela e Leão, derrotaram as tropas do Emir Ibud, apesar da superioridade numérica deste último. Após um cerco de um mês em 1261, a cidade se rendeu a Castela, mas sua população muçulmana permaneceu. Ele se rebelou e foi finalmente derrotado em 1264. Devido à sua economia baseada na agricultura e demografia, Jerez já era uma grande cidade da Baixa Andaluzia no final da Idade Média. Historicamente, uma comunidade judaica existiu em Jerez até a expulsão dos judeus em 1492. Hoje, a rua Juderia, que significa bairro judeu em espanhol, em Jerez marca onde existiu o antigo bairro judeu. Início do período moderno. A descoberta das Américas e a conquista de Granada, em 1492, fizeram de Jerez uma das cidades mais prósperas da Andaluzia através do comércio e da proximidade com os portos de Sevilha e Cádiz. Atraídos pelas possibilidades econômicas oferecidas pelo negócio de vinificação, uma substancial população europeia e estrangeira, inglesa, flamenga, portuguesa e, principalmente, genovesa, instalou-se na cidade. Junto com a classe rica local, eles participaram da propriedade de escravos. Período moderno tardio.
Em janeiro de 1892, uma revolta camponesa ocorreu em Jerez e sua violenta repressão levou a uma série de protestos e atentados de vingança na década seguinte. Governo. A cidade de Jerez é governada pelo Ayuntamiento, município, de Jerez, cujos representantes, como em outras cidades da Espanha, são eleitos a cada 4 anos por sufrágio universal para todos os cidadãos maiores de 18 anos de idade. O prefeito de Jerez preside o órgão. Economia. A economia de Jerez tem sido tradicionalmente centrada na indústria do vinho, com exportações de Jerez para todo o mundo. Por não ter o serviço público que outras cidades desfrutam, Jerez baseou sua economia na indústria. O cultivo de frutas, grãos e vegetais e a criação de cavalos e gado também têm sido importantes para a economia local. É a base da cudelaria militar espanhola, a Iguada Militar de Jerez de la Frontera. Após a crise do vinho na década de 1990, a cidade agora busca expandir sua base industrial. O turismo foi promovido com sucesso. A forte identidade da cidade como centro de vinho, flamenco e cavalos, seus festivais populares, a hospedagem do MotoGP e seu patrimônio histórico contribuíram para esse sucesso. A cidade é a sede do aeroporto de Jerez e também vem se posicionando como um centro de coordenação para o oeste da Andaluzia, por meio da integração entre o aeroporto, o sistema ferroviário e os portos próximos. Geografia. Localização. Jerez de la Frontera está localizada na região de Campina de Jerez, que inclui os municípios de Jerez de la Frontera e São José del Valle. O território da região corresponde ao anterior município da cidade de Jerez antes da desintegração de São José del Valle em 1995. O município de Jerez é o maior da província de Cádiz e o sexto da Espanha com 1.188 km². A região da Campina de Jerez é atravessada pelo rio Guadalete. Existem várias zonas úmidas no seu território, como as lagoas de Medina e Torrox. Há também montes de propío de Jerez, incluídos no Parque Natural de Los Alcornocales. A sua agricultura é conhecida pela denominação de origem do seu vinho, o Xerez, cultivado no triângulo formado entre Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda e o Puerto de Santa Maria. Jerez de la Frontera está localizada a 6 km, 3,7 milhas, de o Puerto de Santa Maria, a 12 km, 7,5 milhas, do Oceano Atlântico e a 85 km, 53 milhas, do Estreito de Gibraltar. A cidade é um dos 6 municípios que compõem a área metropolitana da Baía de Cádiz-Jerez, uma aglomeração urbana polinuclear formada pelos municípios de Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, Puerto Real, e o Puerto de Santa Maria e San Fernando localizados na Baía de Cádiz. Clima. Jerez de la Frontera e o resto da área metropolitana de Cádiz têm um clima subtropical mediterrâneo. Principais pontos turísticos. Locais religiosos. Catedral de Jerez. Igreja de Santiago. Cartucha de Jerez. Basílica del Carmen de Jerez. Alcázar de Jerez. Praça de Assunção e Igreja de San Dionísio. A Catedral. Igreja de San Miguel, século XV, em estilo gótico barroco. Igreja de San Mateu, em estilo gótico, a mais antiga da cidade. A Cartucha. Igreja de Santiago, datada da época de Afonso X de Castela, reinou de 1252 a 1284. Igreja de San Juan de los Caballeros, criada após a conquista da cidade por Afonso X em 1264. Igreja de São Marcos, século XIII. Igreja de San Dionísio, século XIII, construída por volta de 1457. Igreja de São Lucas, construída sobre uma antiga mesquita. Edifício Galo Azul em Jerez de la Frontera. Cultura. Vinho. Vinho Xerez. Jerez é a capital mundial do Xerez, um vinho fortificado feito de uvas brancas cultivadas perto da cidade de Jerez. Jerez tem sido um centro de vinicultura desde que os fenícios introduziram a vinificação na Espanha em 1100 AC. Os romanos continuaram a prática depois de assumirem o controle da Ibéria por volta de 200 AC.
Os mouros conquistaram a região em 711 d.C. e introduziram a destilação, o que levou ao desenvolvimento do conhaque e do vinho fortificado. Como o Xerez era uma importante exportação de vinho para o Reino Unido, as famílias britânicas fundaram muitas das adegas de Xerez. A cidade tem muitas bodegas, vinícolas, muitas das quais são de origem britânica. Os mais importantes incluem González Bays. Manuel Maria González Angel fundou esta bodega em 1835, e seu agente inglês, Robert Blake Bays, posteriormente se juntou a ela. A empresa produz o Xerez Fino Tio Pepe. Williams e Humbert. Esta é uma vinícola localizada em Xerez de la Frontera dedicada à produção de vinhos e aguardentes de Xerez e outros licores. Sir Alexander Williams e Arthur Humberto fundaram em 1877. Grupo Garvey, fundado em 1780 por William Garvey Power. Grupo Esteves, é dono das bodegas Marquês del Real Tesouro e Valdespin. Com origens que datam de 1430, Valdespina é uma das bodegas mais antigas da região. Domecq, é uma empresa vinícola fundada pelo pai de Álvaro Domecq Dias. O Brande de Xerez é um conhaque produzido exclusivamente dentro do Triângulo do Xerez, que é delimitado por Xerez de la Frontera, El Puerto de Santa Maria e Sanlúcar de Barrameda, todos na província de Cádiz. O conhaque de Xerez é usado na culinária espanhola, especialmente com carnes. Raça cartucha de cavalos. Cavalos cartuchos. Xerez é o lar original da sublinhagem cartucha da raça de cavalos andaluzes, conhecida como cabalo cartujano na Espanha. No final dos anos 1400, os monges cartuchos começaram a criar cavalos em terras doadas por Álvaro Bertos de Valeto para a construção da cartucha de Xerez de la Frontera, La Cartuja de Xerez de la Frontera. Quando a coroa espanhola decretou que os criadores de cavalos espanhóis deveriam cruzar seu estoque andaluz com o estoque napolitano e da Europa Central, os monges se recusaram a obedecer e continuaram a selecionar seus melhores espécimes para desenvolver sua própria linhagem zelosamente guardada por quase 400 anos. Xerez é a sede da Real Escola Andaluza de Arte Equestre, uma escola de equitação comparável à famosa Escola Espanhola de Equitação de Viena. Outra famosa instituição equina com sede em Xerez é a Ieguada Militar de Xerez de la Frontera, a cudelaria militar espanhola dedicada à criação de cavalos andaluzes e árabes de raça pura. Fundada em 1847, tornou-se a cudelaria oficial dos militares espanhóis em 1893. Os Jogos Equestres Mundiais de 2002 foram realizados em Xerez no Estádio Municipal de Chapim, que foi remodelado para o evento, de 10 a 22 de setembro de 2002. Esta foi a quarta edição dos Jogos, que são realizados a cada 4 anos e administrados pela FEI. Flamenco. Monumento a Lola Flores em Xerez de la Frontera. Xerez orgulha-se do seu Centro Andaluz de Flamenco, fundado em 1993 para salvaguardar e promover os valores e padrões do flamenco. Dedica-se à investigação, recuperação e coleta de documentos históricos relacionados ao flamenco, sejam eles em formato áudio, visual ou jornalístico. Ele também possui uma coleção de artefatos de flamenco, incluindo instrumentos musicais, fantasias, posteres promocionais, partituras e cartões postais. O centro opera um museu e uma biblioteca para ajudar a educar o público e servir como um recurso para os estudiosos. Muitas das personalidades mais famosas da cidade participaram da apresentação de flamenco, incluindo La Paquera de Xerez, Lola Flores e José Mercé. Festivais. Grande Prêmio. Desde 1987 que o Grande Prêmio de Motociclismo tem lugar no circuito de Xerez no início de maio. Milhares de motos de todo o mundo vêm à cidade esta semana para assistir à corrida de MotoGP realizada anualmente em Xerez. A corrida é uma das corridas mais assistidas da Europa. Feria del Cabalo. Outra festa popular é a Feria del Cabalo, declarada festa de interesse turístico internacional, uma das feiras espanholas mais famosas e a feira mais importante da província de Cádiz. É comemorado anualmente no Parque González Ontoria durante uma semana em maio, ocorrendo sempre após o Grande Prêmio da Espanha de Motociclismo. Uma feira dedicada aos cavalos. Todos os estandes, casetas, da feira são abertos ao público, para que os participantes possam entrar em qualquer um deles e desfrutar da comida, bebida e dança.
Esta é uma das principais características que diferencia a Feria de Jerez do resto das feiras da Andaluzia, como a Feira de Sevilha, onde a maioria das casetas são privadas e apenas membros titulares de cartões são permitidos. Semana Santa. A Semana Santa em Jerez, como em outras cidades da Andaluzia, comemora a paixão de Jesus Cristo. É celebrado por irmandades e fraternidades religiosas católicas que realizam procissões de penitência nas ruas durante a última semana da Quaresma, a semana imediatamente anterior à Páscoa. A Semana Santa de Jerez de la Frontera destaca-se por ser uma das mais importantes da Andaluzia em número de irmandades, qualidade em seus entalhes e conjuntos iconográficos. A Semana Santa de Jerez foi declarada de interesse turístico nacional em 1993. Natal. Durante a época de Natal, do final de novembro ao final de dezembro, muitas penas, clubes religiosos e culturais, celebram as festas com festas públicas onde qualquer pessoa pode beber, comer, dançar e cantar canções natalinas, acompanhadas por tambores de fricção chamados zambombas. Outros festivais. Flamenco Festival de Jerez. Carnaval de Jerez. Fiestas de la Vendimia, declarada festa de interesse turístico internacional. Outras instituições. O Centro Histórico de Jerez, datado dos tempos medievais, foi nomeado Complexo Histórico-Artístico. As celebrações da Semana Santa em Jerez são de interesse turístico nacional, e sua notável Feria del Cabalo em maio é um evento de interesse turístico internacional. O Centro Andaluz de Flamenco está localizado no Palácio de Festas, Palácio de Pemartim, e oferece uma biblioteca, exposições, filmes em vídeo e demonstrações ao vivo da arte da dança flamenca.